a reta final da NBA nos canais ESPN neste sábado. É tudo ou nada. Quem vencer vai para a final. Quem perder assiste a decisão de casa. Boston Celtics e Miami Heat. A partir de terça, 9h30 da noite, debut do The Table especial ao vivo. Às 10 a bola sobe em Oklahoma City para Thunder e Heat ou Thunder e Celtics. Jogo 1 na terça, jogo 2 na quinta, o jogo 3 no domingo da semana que vem. E assim vamos, talvez por 7 jogos, tomara por 7 jogos até o dia 26 com as finais da NBA. Começamos pelo duelo entre Miami Heat e Boston Celtics. Miami vencendo fora de casa 98-79 e forçando a 7ª e decisiva partida. Quem imaginar que o Boston Celtics ia deixar escapar um jogo para fechar a série dentro de casa depois de ter vencido a 5ª partida na casa do adversário em Paulo. É impressionante, né? Aquela vitória no jogo 5 foi linda aí pro Boston Celtics, mostrando muita garra. Mas ontem a gente viu um LeBron James inspirado, um jogador que parecia um homem jogando contra crianças, né? O Miami Heat, eu tive a impressão de ser um time um pouquinho nervoso, estava errando bastante, mas o LeBron estava acertando absolutamente tudo. Teve uma parte no jogo que o LeBron estava com aproveitamento perto de 80% e o resto do time perto de 30%. 6 de 7 no primeiro quarto, já anotou 14 pontos, mais 16 pontos no segundo quarto. Jogou os 24 minutos, mostrando muita velocidade, muita garra, pegando rebote, colocando a bola para dentro. E é isso, quando você pega um jogador excepcional do calibre aí do LeBron James, se ele jogar, o time dele vai vencer. E é basicamente isso que aconteceu. Em alguns momentos, estava 17, aí Boston colocou para 10, aí o LeBron vinha e metia uma bola de 3, né, para silenciar o torcedor do Celtics. Uma performance histórica. Performance histórica realmente do LeBron James. O placar final do jogo com vitória da equipe do Miami Heat. E aqui você vê as piores derrotas em jogos decisivos em casa na história do Celtics. 2005 contra os Pacers perderam de 27 pontos, em 60 contra os 76ers perderam por 21, e essa derrota para o Heat foi a terceira maior do Celtics jogando em casa em partidas decisivas. André Kfouri. Pois é, voltamos à conversa sobre os momentos finais de jogos, a última bola, o desempenho do LeBron James, quando os grandes jogadores devem surgir e tudo mais, aquela coisa toda. Esse jogo não acrescenta nada para essa narrativa, porque não houve a última bola. E é evidente que não houve a última bola porque ele não permitiu, né? Foi o desempenho dele que posicionou o Miami Heat a controlar o jogo e evitar que o jogo ficasse equilibrado no final. Ele decidiu o jogo praticamente sozinho. O problema é que esse clima todo e essa narrativa que eu acabei de citar, ela só vai acabar, ela só vai morrer quando ele decidir ir de forma constante e frequente levar o seu time ao título. Acredito que se o Miami Heat ganhar o título da NBA sem a participação do LeBron James decisiva na última bola, uma grande bola de 3, uma cravada com falta para empatar ou ganhar um jogo, muita gente ainda vai falar isso dele. Ocorre que ele é esse jogador dominante que nós vimos no último jogo. Ele pelo menos tem condição de ser esse jogador dominante que nós vimos no último jogo todas as vezes que ele entrar na quadra. Não houve na história da NBA um jogador tão grande, tão forte, tão habilidoso, tão rápido, tão talentoso quanto o LeBron James. Agora, a gente já começou a achar aqui, nas últimas semanas, nas últimas temporadas, que essa questão psicológica o atrapalha. E ainda precisamos ver ele em ação em determinados momentos. Agora, se ele fizer o que ele fez nos próximos jogos, não haverá esse momento. Não vai precisar. A gente está vendo as imagens do LeBron aqui no telão, e para seguir essa discussão, o Agri e o Zé Boquinha falavam na transmissão da diferença de vontade que o LeBron James mostrou no jogo de ontem com relação à partida anterior da série. Uma coisa que eu percebi, no intervalo do jogo, ele foi entrevistado lá pela Doris Burke e ele falou assim, ele estava com uma postura assim de meio de serial killer, assim, um negócio meio doido, meio psicótico, né? Ele falou assim, se eu tiver que jogar o jogo inteiro, eu vou jogar, né? E nos outros jogos, né, o Rajon Rondo caía no chão, ele ajudava o Rajon Rondo a se levantar, na entrevista ele dava um tapinha no ombro da Doris Burke, né? Mas nesse jogo ele estava mentalmente, psicologicamente, em outro patamar, né, o LeBron James. Eu acho que, quando eu vi isso, eu falei assim, eu lembrei até do Rocky IV, naquele filme Rocky IV, quando o
o Sylvester Stallone enfrenta lá o russo, né? O Drago. Fala assim, o Drago, ele fala assim, I must break you. Né? Mas aí o Drago perdeu aqui, né? Mas dessa vez o Drago não perdeu. Sabe o que é interessante nesse aspecto? O Michael Jordan, o Kobe Bryant, outros grandes jogadores, você percebia que eles utilizavam uma certa dúvida em relação ao jogo deles, mesmo que eles criassem isso para se motivar para determinados momentos, essa mentalidade de eu contra todos. E o Jordan era um cara que criava isso, porque ninguém jamais duvidou do Michael Jordan, exceção feita aos primeiros anos dele na carreira, quando o time não era tão bom. E foi isso ontem, né? E o LeBron não é assim. O LeBron é um gente boa, ele é um boa praça, ele é um brincalhão, ele não é um malvado, e ele até hoje não conseguiu ser um malvado, mesmo que ele não seja naturalmente malvado. Ontem ele estava um pouco diferente. E o Paulo citou a entrevista que ele deu no intervalo para Doris Burke. A gente tem aqui a entrevista que o LeBron deu no final do jogo, depois da performance de 45 pontos, 15 rebotes, 5 assistências, que foi espetacular. Vamos ouvir. I just wanted to try to lead my team the best way I could. Whatever I needed to do out on the floor, I tried to be there for them tonight. And, I'm glad we was able to get this win and now, force a Game 7. What is it like knowing that regardless of what happens with the team, the failure rests on your shoulders? Well, I just go out and just do what I've been taught, and that's to play at a high level and have fun with it. And at the end of the day, I won't regret anything. If I know I played hard and I gave it my all, I won't regret anything, no matter the outcome, and that's where I've been this whole season. We had to win this game. We wanted to win this game. It's a good win for us, but the series is a one-game series now, and it's in our building, so we look forward to the challenge. Bom, agora fica tudo para o jogo 7, que acontece no sábado à noite, com transmissão ao vivo da ESPN. André Fury. O que vai acontecer? Terça-feira, quem será o adversário do Oklahoma City Thunder? Boa pergunta. Eu percebi o Boston um pouco cansado no jogo 6. Talvez a forma como o jogo se desenvolveu levou os jogadores mais velhos a entrar numa situação seguinte, a gente vai se matar aqui para tentar ganhar um jogo que não é mais ganhável, né? Tanto que no último quarto o Doc Rivers botou a turma do terrão para jogar. Exato. Mas eu não tenho a menor dúvida que, em termos de energia, Boston vai para o último jogo com tudo que tem e o jogo vai ser disputado até o fim, eu creio. Não consigo palpitar. Não dá. Não sei. Eu acho que vai depender do Paul Pierce bastante, né? O Paul Pierce, geralmente um atleta que aparece em jogos decisivos, ele não jogou absolutamente nada na partida número 6, acertando apenas 4 de 18 arremessos. A gente lembra que na partida número 5 ele meteu aquela bola de 3 na cara do LeBron James nos minutos finais. Lembrando que o LeBron, em 2008, também anotou 45 pontos no jogo 7 contra o Celtics em Boston, só que Boston venceu por causa do Paul Pierce, que foi excepcional. Então vamos ver se esse jogador aparece. Mas se o LeBron repetir o que fez na partida 6, vai ser difícil para o Boston ganhar. Miami é favorito. O Paul Pierce nos playoffs, na situação de clutch, 5 minutos finais do jogo, com a partida por até 5 pontos de vantagem para um lado ou para o outro, 19 arremessos, 12 acertos. É a maior porcentagem de arremessos nessa situação de decisão. O Paul Pierce foi mal nesse jogo, mas Boston eu acho que pode ter esperança para o jogo 7 por conta dele, sem dúvida nenhuma. Bom, quem já está esperando de camarote é o Oklahoma City Thunder, que venceu 4 partidas seguidas depois de perder as 2 primeiras para o San Antonio Spurs. Está na final da NBA, ano passado bateu na trave, né? Chegou até a decisão da conferência e caiu para o Dallas Mavericks. E aí? Elimina os 2 últimos campeões da NBA, né? E elimina os 3 times que monopolizaram o título da Conferência Oeste desde 1998, quando o Utah Jazz foi campeão. De lá pra cá, só deu Dallas, Spurs ou Mavericks, e o Oklahoma City Thunder, para não deixar a dúvida, passou por cima dos 3 nessa caminhada para a decisão. André? Se o Thunder não for campeão esse ano, eu não tenho a menor dúvida que será nos próximos anos e disputará títulos por um longo tempo, porque o time é muito jovem, além de tudo. E o que aconteceu nessa série, você falou dos números, San Antonio ganhou 20 jogos seguidos, perdeu a primeira sequência de 3 partidas na temporada inteira ao perder ao perder o jogo 5, certo? E terminou o campeonato para ele perdendo 4 jogos seguidos, era algo que não tinha acontecido ainda. Não vi muita diferença no jogo do San Antonio Spurs nas vitórias e nas derrotas nessa série. O que eu vi é o Oklahoma City Thunder se transformando num time. Nos 2 primeiros jogos,
eram 2 jogadores contra uma das melhores equipes da NBA. A partir do terceiro jogo passou a ser um time, com o aparecimento do Perkins, com o aparecimento do Sefolosha e de demais jogadores. Eu fico com a declaração de um jogador do San Antonio, que diz o seguinte: esses 3 pontinhos foram melhores do que nós. Os 3 pontinhos estão no lugar de um palavrão que eu não posso repetir aqui. E foi isso que aconteceu. O time se transformou num monstro a partir do terceiro jogo. Não, eu ia levantar o tema Kevin Durant, né? Que, meu Deus do céu, o que esse cara está decidindo, o que esse cara está jogando, nós estamos falando de um moleque ainda. Não, 34 pontos, 14 rebotes, né, 2 tocos, jogou 48 minutos, né, jogou a partida inteira. Se o Rajon Rondo pode, eu também posso. Simplesmente sensacional. E é um time, a gente fala da experiência, como é importante ter experiência nos playoffs, né? O ano passado o Thunder, de repente um time mais forte que o Dallas Mavericks no papel, possivelmente, mas foi lá e levou uma surra do Dallas, né? Esse ano enfrentando, é difícil achar time mais experiente do que o San Antonio Spurs, né? Quer dizer, perdeu os 2 primeiros jogos, aí voltou e na partida número 6 estava perdendo por 18. Né, contra o San Antonio. Tomou 34-20 no primeiro quarto. Estava perdendo por 18 pontos, o Tony Parker 21 pontos, 10 assistências no primeiro tempo. Né, San Antonio estava acertando todas as bolas de 3. Né, e o Thunder voltou com tudo na segunda etapa e conseguiu a vitória. O San Antonio se apaixonou pela bola de 3. Esse foi o problema dos Spurs nesse jogo. Hein? Arremessaram 26 bolas. No primeiro tempo estava funcionando, aí no segundo tempo não conseguia acertar mais nada de 3. E o Thunder voltou com tudo, foi mais agressivo, chegou na linha do lance livre e conseguiu ganhar o jogo. Pra gente fechar rapidinho, André, pro Derek Fisher, como o mundo dá voltas, né? Porque eu acho que os Lakers acertaram. Tirar o Derek Fisher do time era necessário para a equipe de Los Angeles naquele momento. Mas aí o Derek Fisher, escorraçado em Los Angeles, chega à decisão com a equipe do Oklahoma City Thunder, mais uma na sua carreira, e vai atrás do 6º anel. E ele é um cara que, obviamente, tem todas as condições de fornecer a experiência que praticamente nenhum jogador do Oklahoma City Thunder tem. Por mais que os times estejam jogando muito, chega uma hora que é preciso um pouco de passado, né? de rodagem. Nenhum jogador tem o que ele tem. E aquela bola de 3 que ele colocou a vida inteira apareceu em algum momento dessa série contra o San Antonio. E aquela coisa, né? Você tem uma presença dessa dentro do seu vestiário, ele acalma todo mundo. Ele já sabe o que acontece nesses momentos. Né? Então é uma peça, não vou falar que é uma peça essencial pro Thunder, mas é um jogador que sem dúvida ajuda. Uma das diferenças em relação ao elenco do ano passado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já para seguir com o The Books on the Table. Continue conosco. Make the day yours. Seek the unexpected. See the difference. A night be inspired by whatever. Whatever happens, it's your turn. Hugo Man, Hugo just different. Fragrances for men. New Eau de Lacoste Rouge, the Lacoste polo shirt in a fragrance collection. A Olimpíada continua sendo uma das buscas pela excelência mais fascinantes que existe no esporte, e talvez na própria vida. Jogos Olímpicos Londres 2012. Você já entra no clima aqui nos canais ESPN.
Fogo no Gelo, reta final da Stanley Cup nos canais ESPN. Neste sábado, 9 da noite, você assiste em HD com o Ari Aguiar e com o Thiago Simões ao jogo número 5 da série entre New Jersey Devils e Los Angeles Kings. Estava tudo pronto para o título do Los Angeles Kings, mas o New Jersey Devils foi lá e prolongou a série. O Ari Aguiar está com a gente aqui no The Books on the Table para trazer mais da decisão da Stanley Cup. Fala, Ari! Olá, Everaldo, olá, galera do The Books on the Table, e teremos um jogo número 5. O Prudential Center em Nova Jersey vai ver pelo menos mais um jogo de hóquei nessa temporada. Os Kings não conseguiram fechar a série, meu caro Thiago Simões. 3-1 para os Kings, 3-1 para os Devils na série, no jogo, 3-1 para os Kings na série. É verdade, Ari. É uma partida perfeita do Devils no Staples Center. O time não utilizou agressividade durante toda a partida. Soube poupar os jogadores no momento certo. Foi um momento arriscado, mas o De Boer utilizou muito bem seus jogadores na hora certa. E quando precisou, o time conseguiu vencer Jonathan Quick pela primeira vez nessa série, Ari. É verdade, eles conseguiram vencer o Quick pela primeira vez na série num tiro direto, né? O segundo gol ali do Adam Henrique. O primeiro gol, o Patrick Elias, ele pega o puck um pouquinho atrás e o Quick não está bem posicionado. Toma o empate um minuto depois, mas aquele gol do Adam Henrique deu uma moral para o time conseguir a vitória no jogo 3-1 com o gol de empty net no final do Ilya Kovalchuk. Vale lembrar o seguinte, se tem um jogo que Los Angeles perdeu nesses playoffs, foi em casa e foi exatamente no jogo número 4, e aí ele venceu tanto o Phoenix e tanto o Vancouver Canucks no jogo número 5 fora de casa. E agora é colocar a cabeça no lugar, né? Já que o time está ainda com 3 vitórias nessa série, ainda precisa de mais uma vitória para conquistar Stanley Cup. É colocar a cabeça no lugar, ver que está na frente, e para o time do Devils é agora unir, colocar o coração na frente, utilizar a torcida como ponto positivo e ir para a segunda vitória. Bom, fica feito o convite. O jogo número 5 será no Prudential Center em Newark, New Jersey, no sábado, às 9 da noite, horário de Brasília. Valeu, Ari, valeu, Thiago. Imperdível ESPN HD nesse sábado, 9 da noite. Agora é hora de falar de beisebol, olho na tela, porque as grandes ligas não param também na tela dos canais ESPN. Domingo, com o Rômulo Mendonça e com o Paulo Antunes, tem Cincinnati Reds e Detroit Tigers, 9 da noite, ao vivo pela ESPN e pela ESPN HD. Falando de beisebol, o brasileiro Ian Gomes foi chamado de volta pela equipe do Toronto Blue Jays, 10 dias depois de ter sido rebaixado para as ligas menores. Ele volta a fazer parte do elenco principal do Toronto Blue Jays. Andy Pettitte teve uma partida espetacular de 10 strikeouts em pouco mais de 7 entradas, num jogo em que os Yankees atropelaram os Rays, André Cruz. Pois é, a relação de strikeout para walk dele praticamente é a melhor da carreira. O Andy Pettitte o Andy Pettitte é um veterano, ele é um dinossauro do beisebol. Sabe, as dúvidas que existem em relação ao jogador que fica um ano parado e volta para o esporte com a idade que ele tem são gigantes. E por enquanto ele parece que ficou descansando durante um ano e voltou melhor do que antes. A questão é por quanto tempo ele pode sustentar isso. Em compensação, e o Cliff Lee e Paulo Antunes não venceu na temporada ainda? É engraçado, né? 9 jogos do Cliff Lee esse ano, nenhuma vitória, mas um ERA de 2,92. É aquela coisa, o Cliff Lee não está jogando bem esse ano. Não acho. Eu sinceramente eu não acho, né? Porque dos 9 jogos, 7 foram quality starts. 6 entradas, cedendo 3 ou menos corridas. Teve um jogo aí que ele arremessou 10 entradas, não cedeu nenhuma corrida, e o Philadelphia perdeu por 1-0 na prorrogação para os Giants, né? Não é culpa dele. Aí não é culpa dele, né? Se o arremessador está com um ERA abaixo de 3, é porque ele está arremessando muito bem. Na minha opinião, é questão de tempo para ele começar a vencer. Ou então tem algum motim contra ele e o ataque se recusa a jogar quando ele está arremessando. NFL agora, destacando o New York Giants, que renovou o contrato de 2 peças importantes do time. Tom Coughlin e o defensive end Ozzy Meniora, que mandou embora o empresário para reestruturar o seu contrato e permanecer em Nova York. Então, ele ia ganhar 4,7 milhões de dólares nessa temporada, reestruturou e vai ganhar 6,5. Ainda está no último ano de contrato. Vamos ver se ele fica mais tempo, né? Um veterano de 10 temporadas, as 10 temporadas foram lá em Nova York. O ano passado, 12,5 sacks, incluindo os playoffs, foi muito bem na pós-temporada, é um jogador importante. E o Tom Coughlin, né,
general. Tom Coughlin ou Bill Parcells? Quem é o melhor técnico da história dos Giants? O Bill Parcells, muito mais querido. Tom Coughlin, todo ano, vamos mandar o Tom Coughlin embora, mas ele ganha. O cara ganhou 2 Super Bowls nos últimos 5 anos isso. e todo ano ele corre o risco de perder o emprego. Então, bem-vindo ao Welcome to New York, Gary. Quem perdeu o emprego foi o Chad 85, André Fury. Não conseguia aprender o playbook do New England Patriots, aí o Bill Belichick falou, beijo, tchau. Quando estavam faltando quase 6 meses para ele conseguir entender as jogadas, mandaram o rapaz embora. Não teve jeito, né? Ele tentou aprender o playbook dele no Twitter, mas aí não deu certo. Ele só fica no Twitter, cara. Mais que o Leonardo Bertozzi, por incrível que pareça. Não tem mais que o Leonardo. Eu fico com a impressão que se um dia Deus tiver um Twitter e anunciar o final do mundo, o primeiro cara a retweetar vai ser o Bertozzi. 15 recepções em 15 jogos só pro Chad 85, Paulo. 34 anos, a gente já sabe que ele tá no crepúsculo de sua carreira. Olha só. Não é verdade? Mas acho que ainda pode ajudar alguém. Acho que ainda pode ajudar alguém. 2 anos atrás jogou muito bem no Cincinnati Bengals, mas não vai ser ainda. E pra gente fechar a NFL, Paulo, segue a discussão a respeito da renovação do Drew Brees com a equipe do New Orleans Saints. O Drew Brees quer 20,3 por temporada. O time já ultrapassou os 19 milhões. É só uma questão de $1 milhão e tal. Tira na moedinha, que nem o Ayrton Senna fez certa vez com o Ron Dennis, tinha uma diferença de $1 milhão no contrato. Aí o Senna, cara ou coroa? Foi coroa, ele perdeu. E tudo bem. Fica na bolsa. É engraçado, né? O time fica negociando, aí o Drew Brees não aparece pros treinos, aí o pessoal fala, calma aí, acho que é melhor pagar mesmo. Acho que é melhor pagar, acho que é isso que vai acontecer. Vai receber um contrato aí de perto de 20 milhões por temporada. E o Drew Brees está pedindo essa grana por números que ele acumulou desde 2006. Dá uma olhada aí para você ver o que o Drew Brees fez. Número 1 da NFL, em passes tentados, em passes completados, em porcentagem de acerto, em jardas aéreas, em touchdowns aéreos. Que bom. Como é que você vai dizer pro cara que ele não merece o que ele tá pedindo? Como ele não joga na defesa do New Orleans Saints, né? Não tem nada contra ele aí sendo investigado a respeito de lesões em adversários. Vamos lá para fechar o programa, o Top 10 no ar. Roda aí. Começamos com a Major League Baseball, o Forsythe. O primeiro home run dele é um walk-off home run para os Padres. Forsythe. É óbvio que vão dar o dinheiro, né? Pro Drew Brees, né, meu? Brandon Crawford, ele teve um mas foi bom, não foi? Foi tão surpreendente que vão pagar o Brees, né? Deixou a descompostura. Vou pagar o Brees. Manu Ginóbili com o San Antonio Spurs está na 8ª posição. 20 milhões e 300 mil por ano. Com 19 não dá para pagar as contas? Tem que pagar também 40% pro Tio Sam, né? Não está falando disso. Isso é meio chato. Pelo menos a gente precisa pagar plano de saúde. Mas aí só sobram 11. 2 vai fazer com 2 milhões de dólares, Brad. Tim Duncan. É Duncan, né, meu? O sobrenome dele é Duncan. Duncan. Tá dancando. Tá dancando o Duncan. Duncan com as estrelas. Duncan Kevin Garnett, do Celtics. Panela velha, o cara vai fazer 37 anos, né, gente? Quem deveria estar marcando o Kevin Garnett nesse lance? Então, acho que o LeBron James estava lá perto. Tava batendo papo pro juiz. Chris Hasty, dos Reds. Não vamos falar nada mal do LeBron James, porque ele não merece isso hoje. Mas se ele não fizer nada sábado, segundo... Olha, o cara deu uma rostada no muro ali pra fazer a defesa. Que defesa, hein? Fez um esporte de contato. Você acha que o Jonathan Quick foi rápido aqui? Ele foi? Quick. O Jonathan foi quick. Que engraçadinho. Ele fez o torcedor uma alegria. Maravilha. Dwayne Wade! Nossa, olha esse toco. Mas aí olha o tapinha do Randall pro Kit. Mas o toco é uma das imagens mais impressionantes, ó. Bem na cabeça do Brass. Tão firme que parece toco do aro que o Brass tomou. Olha aqui o Russell Westbrook. Comecinho de jogo, né? E ele bota energia no ginásio do Oklahoma City Thunder. Meu Deus do céu. Esse cara, ele salta, que ele voa, né? E a número 1 é uma homenagem ao que o LeBron James fez no jogo. King James. Espetacular. 45 pontos, 15 rebotes, 5 assistências. I must break you. Maior performance individual nos playoffs da NBA desde os 48 pontos do Dirk Nowitzki contra o Thunder. Aquele bate a cabeça no ar, quase. Nossa. Isso aí prova que a cesta precisa aumentar de altura. Não é possível. Para 5 metros, de repente. E com o Top 10 a gente vai fechando o The Books on the Table dessa semana. Você interage conosco pelo mural, pelo Facebook, também pelo Twitter. Tem The Book especial no sábado à noite. No sábado à noite não, na terça-feira para abrir as finais da NBA. Obrigado a todos, valeu André, valeu Paulo. E a você que esteve com a gente em todo o Brasil. Não se esqueça de acessar o espn.com.br/Paulo Antunes para curtir todas as semanas o Antunato. Tchau. Valeu.